Então vamos lá, eu sou o Jerônimo e nesse vídeo eu quero falar contigo sobre o que eu aprendi quando eu fui na casa do Roberto Carlos. Eu fui na casa do Roberto Carlos, cara. Eu fui 2 vezes na casa do Roberto Carlos. E não é o Roberto Carlos jogador de futebol, não. Roberto Carlos cantor. Qual que é a música mais famosa dele mesmo? Só quero que Você me aqueça nesse inverno. É inverno ou inferno? Inverno. Aí você pergunta assim, cara, como é que você pode cantar tão mal e ir na casa do Roberto Carlos? Então aí fica a primeira sacada. Era o seguinte, eu fazia parte de um encontro jovem da igreja que ele cantava. E aí, ele chamou, no dia perto do aniversário dele, ele cantava na igreja. E aí ele chamou um grupo da igreja para ir fazer coro. Eu não sei se é coro ou se é coral, tu vai perceber que eu não manjo muito de música não. E aí eu fui na casa dele fazer parte do coro do coral. Mas por que você foi, Jerônimo? Porque eu simplesmente estava sentando na mesa certa. Eu andava com as pessoas certas e essas pessoas foram chamadas para fazer parte. Falaram, pô, vamos botar o Jerônimo nessa? Você é a média, é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Eu tava andando com as pessoas certas, elas foram na casa do Roberto Carlos fazer coro, eu fui junto. Só mexi a boca pra falar a verdade, né? Mas eu fui, subi, casa bonita, toda branca, tal, cheia de tapete branco, linda a casa dele, mas não é disso que eu queria falar contigo. Mas já fica o primeiro aprendizado. Sem cantar, sendo ruim, minha avó desistiu de mim. Se liga no que eu vou te falar. Minha avó desistiu de mim. Minha avó fazia assim, ó, dó, 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 e eu fazia dó, 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 dó. Eu não chegava no raio da nota, pode ser até que eu tenha chegado agora, porque eu não consigo nem saber se eu cheguei ou se eu não cheguei na nota. E aí é o seguinte, minha avó desistiu de mim, mas eu cantei na casa do Roberto Carlos, fazendo parte do coro do Roberto Carlos. Por quê? Porque você é a média de 5 pessoas que mais anda e eu tava andando com as pessoas certas. Primeiro aprendizado. Segundo aprendizado, subi na casa do Roberto Carlos. E aí tiveram 2 coisas incríveis que eu aprendi com ele. Primeiro é o seguinte, cara, ele ia cantar na igreja, uma igrejinha que tem na Urca, no Rio de Janeiro. Ele ia cantar na igreja, às 6 horas da tarde. Sabe que horas eu cheguei na casa dele? Cara, isso é até difícil de acreditar. O cara vai cantar na igreja, parceiro. Marcou com a gente 1 hora da tarde na casa dele para ensaiar 5 horas. As 4 músicas que ele ia cantar na igreja. Então se liga, não importa o tamanho que você seja, você tem que respeitar cada trabalho e dar o quê? Buscar o nível A em cada trabalho que você for fazer. Parceiro, o cara ia cantar na igreja, marcou 1 hora da tarde para ensaiar a tarde inteira e dando bronca no maestro. Levou um maestro dele para ficar tocando e ensaiando as músicas que ele ia cantar na igreja. Nossa Senhora e tudo mais. Segunda coisa que eu aprendi com o Roberto Carlos. Ele tinha um amigo, nessa média das 5 pessoas, ele tinha um amigo que, eu não vou falar o nome dele, pode ser que agora ele acompanhe meu canal do YouTube, mas ele era meio pepeta da parada. Manja pepeta? Então, o cara era meio pepeta. E aí, o que aconteceu? Roberto Carlos começa a cantar música, a gente tá ali ensaiando para ser o coro dele, e ele interrompe o rei. Ele fala assim, Roberto. Aí todo mundo para de cantar, o Roberto olha para ele e fala, pois não. Ele vira pro Roberto e fala assim, Roberto, você está semitonando. Cara, eu não tinha ideia que era semitonar. Mas tu tem noção do que tu falar pro Roberto Carlos, que ele tá semitonando? Sabe o que o Roberto Carlos falou pra ele de volta? Falou assim, é mesmo? Então vamos tentar de novo. Tu acredita nisso? Então, o que eu aprendi quando fui na casa do Roberto Carlos? Eu aprendi 1, ande com as pessoas certas, você é a média delas. 2, respeite cada trabalho que você for fazer. Entregue nível A na tua entrega, mesmo que você vá cantar na igreja, fazendo algo que você sabe fazer a vida inteira. Terceiro, não importa onde você esteja, seja humilde. Então, eu nunca mais tive contato com o Roberto Carlos, além daqueles 2 dias que eu tive com ele, mas eu fui 2 vezes, tá, parceiro? Eu fui a primeira, não descobriram que eu não sabia cantar, eu fui a segunda. Foram 2 anos seguidos que eu fui, até descobrirem que eu não sabia cantar. Mas nesses 2 anos que eu não descobri que eu sabia cantar, a percepção que eu tive do Roberto Carlos foi exatamente essa. Humildade e seriedade. Isso que eu trago pra mim. Cara, sinceramente, se você curtiu saber a minha aventura na casa do Roberto Carlos, dá um curtiu aí pra eu saber. Senão eu não conto mais dessas minhas aventuras aí que eu tenho pela vida, não. Segunda coisa, deixa a tua pergunta sobre produtividade aqui pra mim. Quem sabe eu não respondo ela pra você. Desce aí, curte. Se quiser continuar essa experiência, produtividadeA.com.br para saber de meu blog de produtividade e viver de coaching com ing no final.com.br se você for coach. Um abraço, eu te vejo por aí ou no próximo vídeo ou na casa do Roberto Carlos, quem sabe. Um abraço, vamos!